Então, eu gostaria de começar meu diálogo com o secretário pelo final da fala dele. Veja, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu quero fazer a seguinte análise em relação ao último momento da fala dele. Quando o secretário adverte que, às vezes, né, nós analisamos que há um crescimento de receita, mas que essa receita ela já é carimbada e tal, todos nós sabemos disso. Há uma parte das receitas, e no caso especificamente, receitas não são nem tributárias, são as receitas exclusivamente de impostos e transferências, é bom que se diga, que estão sendo carimbadas para investir em educação, por exemplo. Né? Saúde tem também. Agora, secretário, é importante dizer que quando a gente analisa o crescimento da receita, nós não nos esquecemos disso e quero advertir o seguinte, por exemplo, essa parte que é carimbada para a educação, por exemplo, é responsável pelo financiamento da maior política de investimento do Estado. Por exemplo, folha de pessoal. Qual é a secretaria que tem a maior folha de pessoal? A Secretaria da Educação. Então, a rede instalada, né? Qual é a maior rede instalada de atendimento à população? Creio eu que, apesar da saúde ter uma rede grande, apesar da segurança pública ter uma rede grande, apesar da assistência ter uma rede grande, a maior rede instalada é a rede de educação. Então, quando o legislador constitucional vinculou 25% mínimo dos impostos e transferências, o constitucional, para a educação, ele fez isso sabendo o que estava fazendo. E quando a gente fala que houve crescimento, uma coisa não anula a outra, porque se é verdade que a educação, por exemplo, pega 25% da receita das transferências, é verdade também que ela é responsável pela maior despesa que o Estado faz de pessoal. Ou, se não for, Vossa Excelência, por favor, me corrija. Então, esse tipo de análise comparativa, tentando levar a população a entender que o que o Estado arrecada não fica todo a determinadas coisas, não é bem assim. Não é bem assim, porque fica para os investimentos do Estado, porque a educação é uma parcela importante do investimento, aliás, é a maior parcela de investimento do Estado. Então, não vejo nenhuma contradição. E aí eu quero entrar nos dados. Vejam, nós vimos aí, o secretário fez um anúncio bem diferente daqueles anúncios que foram colocados lá no início do governo. Que eram anúncios, assim, eu quero chamar a atenção para isso, porque às vezes as pessoas esquecem. Os anúncios que eram feitos pelo governador, pelos secretários lá no início do governo, eram anúncios catastróficos, não é? Catastróficos. Eu vou repetir a palavra, porque eram catastróficos. Levava a gente a entender que Sergipe ia entrar num caos muito grande do ponto de vista financeiro, né, econômico e tal. Não se deu isso. A crise tão propalada, tão anunciada, ela terminou existindo, é óbvio, mas não na proporção da catástrofe que inicialmente foi anunciada. O que é bom, né? O que nós queremos aqui louvar. Agora, é preciso entender o seguinte, veja, houve um crescimento das receitas. O secretário colocou isso aí de forma, se nós formos pegar o crescimento total das receitas, houve um crescimento. Contudo, a despesa com pessoal, aí vamos lá. Quem mantém a máquina funcionando, que é o servidor público, e não adianta tentar desqualificar a importância do servidor público na administração pública, como tem feito as políticas do governo federal, reproduzidas em muitos estados e municípios, inclusive aqui em Sergipe. A despesa com pessoal caiu 1,7% comparada a 2019. Então, as receitas crescem, mas o principal investimento que tem que ser feito para a qualidade do serviço público no nosso estado, que é no seu pessoal, tem um resultado negativo. Cai. O que se economizou, né, o que o Estado deixou de pagar com juros em encargos da dívida, foi canalizado para investimentos, o que é bom. A minha pergunta é, vem cá, não existe um dispositivo constitucional que manda ter revisão geral anual dos servidores? O servidor também não é investimento, não, para esse Estado. Por que toda vez que a gente consegue melhorar a receita
quando a gente deixa de pagar encargos de juros da dívida, né, a gente não reserva uma parte ainda que pequena disso para ajudar a equilibrar também a vida do servidor público. Aqui eu estou fazendo um apelo, secretário. Passou da hora da equipe do governo pensar também numa forma de nós garantirmos, pelo menos, a revisão geral para os nossos servidores. Se o senhor for ver, os outros poderes têm buscado fazer isso. Se o senhor for ver, outros estados, municípios por aí afora têm buscado fazer isso. Aí vocês vejam, num momento como esse de pandemia, cresce a receita e cai a despesa real com o pessoal em 1,7%. Significa dizer que nós estamos arrochando no pior lado que pode ter. Então, esse é um dado que eu queria colocar. Uma outra questão que eu quero levantar, secretário, dialogando com Vossa Excelência, é o seguinte. Da última vez que Vossa Excelência esteve aí, a última ou a penúltima vez, eu pedi, e infelizmente eu ainda não recebi, um quadro que mostrasse o comportamento da apuração do resultado previdenciário no Estado de Sergipe, um quadro comparativo. Nos anos que antecederam a reforma previdenciária e depois, né, após a reforma previdenciária. Vossa Excelência apresentou aí um quadro comparativo anual da apuração do resultado previdenciário que, embora ainda tenha déficit, segundo a análise de Vossa Excelência, houve uma estabilização e atribuiu essa estabilização à reforma da Previdência. Eu gostaria de ver isso traduzido em números. Eu quero aqui requerer, mais uma vez, a Vossa Excelência e a equipe de Vossa Excelência, que, se possível, vou fazer isso por escrito. Advirto aqui publicamente a minha assessoria, que peça essa informação por escrito, porque da última vez fiz verbalmente e não recebi, mas vamos fazer por escrito. Mas já faço aqui verbalmente a Vossa Excelência e a equipe que me, por gentileza, disponibilize em números, né, o quadro comparativo desse resultado previdenciário nos anos que antecederam a reforma da Previdência e agora, após a reforma da Previdência, né, sobretudo a partir da sua efetividade em abril do ano passado. Sei que Vossa Excelência e sua equipe têm tudo isso muito bem elaborado e peço a gentileza de encaminhar isso, uma análise comparativa. Já estou indo para a conclusão, presidente, mas antes eu queria ainda analisar o seguinte. Veja, a receita primária cresceu 11,3%. Foi a informação que o secretário nos passou. A despesa primária também cresceu, mas cresceu menos que a receita primária, cresceu 7,5%. E o resultado nominal foi positivo, né? Isso está em conformidade, por exemplo, com o que o próprio governador recentemente anunciou, que é um equilíbrio fiscal no Estado de Sergipe, que para nós é motivo de comemoração, né? Inclusive de parabenização à equipe de governo que busca esse equilíbrio. Agora, o que eu quero aqui de novo repisar é que isso não pode ser feito às custas, primeiro, de um esgotamento na condição salarial dos servidores públicos. Vamos para uma década sem reajuste uniforme para os servidores públicos do Estado. Isso é insustentável, inadmissível, inclusive do ponto de vista constitucional. E não me venham com o argumento de que tem lei que a partir de agora congela, porque nós estamos há uma década. E outra, se tem lei, lei não é mais forte do que a Constituição. Onde eu aprendi um pouquinho de direito, o mandamento constitucional ele é mais expressivo do que o mandamento legal. A lei tem que se submeter ao mandamento constitucional. E o mandamento constitucional há que haver revisão geral anual para os servidores públicos. Há que haver. Sobretudo quando os dados econômicos que estão apresentados têm a natureza desses dados que Vossa Excelência apresenta. E aí não dá para aceitar resultado nominal positivo, receita primária crescendo, né? E nós termos queda na situação salarial de despesa com pessoal no Estado, e mais, aí é um dado grave também que eu queria chamar a atenção de todos os colegas. Vejam, caiu o investimento em educação. O Estado de Sergipe, seu secretário, está
descumprindo o que estabelece o Plano Estadual de Educação, aprovado por esta casa, mas foi aprovado, inclusive, porque foi encaminhado pelo próprio Poder Executivo, que, à época, já era, digamos assim, gerido por uma parte significativa dos que continuam na atual gestão. Ou seja, nós não estamos cumprindo o Plano Estadual de Educação, e o dado é que, se compararmos 2019 com 2020, houve uma queda de investimentos no setor educacional. Isso é lastimável. E outra, secretário, eu ouvi Vossa Excelência colocar que, bom, houve um período aí de escolas fechadas, é verdade, todos nós sabemos. O que, no meu ponto de vista, numa administração que planeja bem a educação, teria sido o momento para aumentar o investimento, por exemplo, nos reparos que as escolas precisam fazer e que não podem ser feitos com elas funcionando, na adequação das escolas para o bom atendimento quando elas retornassem, mas não, o que nós assistimos foi, em vez de ampliar os investimentos, caiu o investimento em educação se compararmos 2020 com 2019. Isso é muito ruim, é um sinal muito ruim, porque, inclusive, secretário, nós já estamos finalizando a década da educação estabelecida pelo Plano Estadual da Educação. E nós não temos mais que provar aqui na Assembleia Legislativa. Aí, colegas, eu quero pedir a ajuda de todos os meus colegas. O Executivo não tem que vir para a Assembleia Legislativa provar que ele está cumprindo o mínimo de 25% estabelecido na Constituição. Claro, ele tem que provar isso, mas não é só isso. Ele tem que provar que, além disso, ele está cumprindo a meta estabelecida no Plano Estadual de Educação, que amplia esse investimento e leva em consideração não apenas os impostos e transferências, mas a receita tributária tomada como um todo. E aí, portanto, estão incluídos, além dos impostos, as taxas, as contribuições. E isso não está sendo observado. Isso tem gerado sacrifício imenso